Programação de qualidade para uma audiência inteligente. Futura FM. Futura FM. Caso você case, Adão de Resende, na Futura FM. Muito bem, voltamos com o nosso programa Adão de Resende, juntos até às 18h30. É com muito prazer que eu recebo aqui os nossos convidados. Doutora Fábia, boa tarde. Boa Obrigado tarde, pela Adão. presença. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes. Aliás, obrigado por aceitar o meu convite em trazer essa pessoa especialíssima que estou conhecendo agora, né? E que o meu ouvinte também vai conhecer, que é o doutor Elcio Uehara. Como é que está, doutor Elcio? Boa tarde, obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui hoje. Muito boa tarde, Adão, doutora Fábia e a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar aqui diante de toda essa rede de comunicação para falar um pouquinho de gente, né? Uhum. De gente ser humano, gente que sente e que interage com ser humano, com outros seres humanos, né? Pois é, isso que eu digo, porque às vezes quando fala juiz, a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu vou conversar com um juiz hoje, doutor Elcio Uehara, né? No caso do promotor de justiça. Promotor de justiça, né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que eu vou conversar? Mas eu queria saber, e o meu ouvinte também, quem é o doutor Elcio? O senhor veio de onde? O senhor é itajubense? O senhor é da região? Quem é o doutor Elcio? Sim. Meu nome é Elcio Uehara. Eu sou filho de Yoshio Uehara e Luísa Mitsuko Uehara. Meu pai, ele é oriundo de Okinawa, Japão. Minha mãe é descendente de okinawanos também, mas ela nasceu no Brasil. Então, a minha ascendência é de Okinawa, é uma ilha bem pequenininha no sul do Japão, que já foi invadida pelos Estados Unidos, né? E só a partir de 1972 ela foi reintegrada ao Japão. Então, eu venho dessa família, uma família que viveu o período da guerra e que sofreu as dores da guerra. Então, eu chego aqui não só com a minha bagagem, né, intelectual, que eu tive que estudar para chegar até o cargo de promotor, mas eu chego aqui com muito mais do que essa sabedoria racional. Eu chego aqui com essa sabedoria de um povo que sofreu a guerra, que sofreu a exclusão, e talvez por isso, Adão, que eu me tornei um promotor de justiça. Porque quando nós atuamos na justiça, nós lidamos com um público que muitas vezes é marginalizado, um público excluído e que, por conta dessa exclusão, é mal compreendido. Então, eu acho que o cerne da nossa conversa aqui hoje gira em torno disso, sim, das exclusões, que às vezes começam na própria família, depois ela atinge um nível social, né, econômico, e o cenário do próprio país reflete essa exclusão em massa, né? Pois é, o senhor me dizendo que é filho de japoneses, né? E no Brasil, o senhor veio de onde? Sim, eu sou nascido em São Paulo. São Paulo. Sou oriundo de São Paulo. Então, minha família... Paulista da gema, como diz o outro, né? Sim. Quando meu pai veio do Japão, ele se estabeleceu no Brasil, em São Paulo. Uhum. Né? E aí eu prestei um concurso, estudei em São Paulo, me formei pela Universidade Mackenzie, Faculdade de Direito, e prestei um concurso e cheguei em Minas Gerais. Uhum. E cheguei em Itajubá há aproximadamente 15 anos. 15 anos? Sim. É verdade que é uma cidade fácil de ser amada? Muito, tanto é que eu aqui fiquei, estou até hoje, né? E com muito amor e muita gratidão. Eu tenho muita reverência a essa cidade aqui que acolhe tão bem, né, as pessoas e que me acolheu tão bem. Qual o papel do Ministério Público para que o meu ouvinte possa entender? O papel do Porque Ministério... o guri mesmo eu chamei de juiz, não tem Sim. nada a ver. Né? Sim. O promotor de justiça e juiz são coisas diferentes. Explica para a gente, por favor, Sim, doutor. o Ministério Público, ele
o Ministério Público é uma instituição, né, que integra o sistema de justiça, do qual o Poder Judiciário, do qual juízes fazem parte, também integram. Então, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil integra o sistema de justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública integram o sistema de justiça, né? Então, todos nós estamos dentro dessa atuação jurídica, judicial, né, que de alguma forma se compromete a ser um ator no processo de pacificação social. Então, todos nós temos um compromisso, né, com a pacificação social. E o Ministério Público, respondendo a sua pergunta, é como se fosse um advogado da sociedade. Ele é um defensor da sociedade. Então, ele defende o meio ambiente, ele defende o direito coletivo do consumidor, ele defende a saúde pública, ele defende o combate à criminalidade, por isso que os promotores exercem um papel de acusação num processo criminal. O promotor de justiça também zela pela família, por isso que nos processos em que há um incapaz, seja criança, adolescente ou uma pessoa que é declarada incapaz por algum problema, algum problema de saúde que comprometa o poder decisório dessa pessoa, o Ministério Público também atua nesses processos para zelar pelo interesse dos incapazes. Muito bem. Doutora Fábia. Eu fico só babando, né? Eu sou fã do Dr. Elcio, fui estagiária dele, foi quando a gente teve o primeiro contato, e aí que eu aprendi também a maneira como ele fazia o trabalho dele. As pessoas, quando procuram o Ministério Público, ou quando procuram um advogado, ela já está muito vulnerável e fragilizada, porque é preciso ter coragem para você buscar alguém de fora para te ajudar a resolver um problema particular. A pessoa acaba se expondo muito. Então, eu vejo como pessoas corajosas quando procuram tanto o advogado quanto o Ministério Público, né? E o Dr. Elcio sempre deixava ali 2 horas para atender a pessoa entrava geralmente com uma carga emocional muito forte, saía dali disposta a fazer uma outra reunião, e dessa reunião dava o acordo. E foi sendo estagiária dele que eu identifiquei que eu queria fazer aquilo como advogada. E eu vou deixar hoje ele falar mais, porque o trabalho que ele faz ali no Ministério Público, acho que nós aqui de Itajubá não temos a noção do tamanho que é isso. Ele representa o Ministério Público a nível nacional em vários eventos, até internacional, vai dar palestras em vários cursos no Brasil. Falo isso não... porque acho que é importante a gente falar da capacidade técnica também, porque se ele está fazendo isso é porque ele é competente para isso, mas também porque uma coisa que eu admiro muito, o Dr. Elcio, é que ele podia estar atrás de um computador, recebendo o salário dele, que seria tranquilo, e ele faz o trabalho dele além do que ele poderia fazer isso na minha visão. Então, eu acho admirável. Agradeço por ele ter aceitado o convite. Sim, e vai vir mais vezes, doutor. Obrigado. Eu faço questão de divulgar isso aí. Isso aí tem que estar na boca do povo que o senhor faz. Esse trabalho é lindo, principalmente, nós vamos falar agora sobre métodos adequados de resolução consensual de conflitos no âmbito jurídico. Se você explicasse um pouquinho sobre isso aí para nós, para que o nosso ouvinte possa entender. Sim. Culturalmente e historicamente, nós, operadores do direito, sempre fomos vistos como pessoas combativas, pessoas que brigam, que lutam, né, pela causa que defendem no sistema de justiça. Só que chegamos numa fase, num momento histórico, num momento de evolução mesmo, né, da humanidade, que a gente se deu conta, pelo menos a gente tenta se dar conta, né, porque a vida é uma constante evolução, mas que é possível solucionar questões conflitivas através de um bom diálogo. E hoje o operador do direito, né, por questão de política nacional, né, instituída para todas as carreiras, seja da magistratura, seja da advocacia, da defensoria pública e do Ministério Público, hoje a palavra da vez é consenso.
métodos adequados de solução de conflitos. E por que métodos adequados? Porque é preciso reconhecer que, para lidar com questões humanas, é preciso ter um tato, é preciso ter um respeito, é preciso ter um olhar além daquilo que o conflito apresenta. Aparentemente, um divórcio, né, ele tem por causa aparente uma incompatibilidade de convivência comum. Mas, por trás de um divórcio, por exemplo, existem N situações que levam e que desencadeiam o processo de divórcio. Por trás de uma pessoa que está inserida numa situação de dependência química, seja por álcool, por droga, existe um histórico. Ninguém decide usar droga, ninguém decide se embriagar porque está feliz simplesmente. Alguma coisa existe por trás disso. E muitas vezes, nós, como seres humanos, somos tentados a julgar, a apontar o dedo, a julgar, a rotular, né? Principalmente essas pessoas que se colocam em situação de vulnerabilidade. E quem se coloca em situação de vulnerabilidade? Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está tentando pôr fim à própria vida, uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que está numa situação de vício mesmo, que, afinal, se a pessoa escolhe a vida, ela não vai fazer uso de substâncias que comprometam a própria vida. Então, ela está num movimento em direção à própria morte. Então, ela está em situação de vulnerabilidade. Agora, eu reconhecer que essa pessoa que está numa situação de vício, por exemplo, é um vagabundo, é um sem-vergonha, é uma pessoa que está à toa na vida, isso é muito primário. Isso é muito... Porque as relações são complexas, né? E quando nós falamos em métodos adequados, Adão, que é esse trabalho que o doutor Elcio faz lá no Ministério Público, nós estamos falando que, diante de tanta complexidade de uma questão de divórcio, por exemplo, e falo de divórcio que eu acho que fica mais fácil para o pessoal que está em casa se conseguir colocar no lugar, né? Porque todo mundo ou já vivenciou, conhece alguém que se separou. Se as situações são complexas e são vários os motivos, também deve haver várias ferramentas para você resolver cada conflito. Não dá para você pegar todos os divórcios e colocar dentro de uma única caixa e dizer, olha, isso vai ser resolvido dessa maneira. É preciso você olhar o outro, né, com uma escuta compassiva, um olhar humanizado, identificar qual é aquela questão e quais são as ferramentas que você vai usar naquele momento. Nós temos... mediação, conciliação, você tem a constelação familiar, você tem práticas colaborativas, você conhece mais... Justiça restaurativa, comunicação não violenta. Exato. Então, é você identificar, porque antes de nós lidarmos com o papel, antes do doutor Elcio ficar lá atrás do computador e eu atrás do meu computador no escritório, nós lidamos com pessoas. E é importante que a gente olhe sem esse julgamento. É fácil, doutor Elcio? É fácil olhar sem julgamento? Não é fácil. Não. É um exercício diário. É um exercício diário. É um exercício diário. E ontem mesmo eu estava assistindo a uma missa e o padre estava dizendo sobre a humildade, né? E assim, estar num culto religioso, estar numa reunião, né, espiritual, né, religiosa, é fácil ouvir, olha, sejamos humanos, sejamos humildes, mas o que a gente faz aqui fora? Quando a gente sai da casa, né, religiosa, o que a gente faz? Por trás dos processos também. Será que a gente pratica o que a gente vai lá, né, se inspirar aos domingos, aos sábados, ou numa leitura qualificada? Como é que é isso? Tirar da teoria, da razão e pôr em prática. Como é que é isso? Será que eu escolho quem eu vou incluir? Será que eu escolho quem eu vou dar bom dia? Será que só aqueles que eu tenho afinidade são dignos do meu bom dia? Só aqueles que eu acho simpáticos são dignos do meu respeito? O que a gente aprende, né, ao longo da vida? Então, assim, os métodos adequados trazem consigo
toda essa questão humanizada, né? E de empatia, de colocar-se no lugar do outro. Como é sentar na cadeira do outro? Como é calçar os sapatos daquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade? Será que eu, né, dessa cadeira confortável, num ar-condicionado, será que eu daria conta de viver naquela cadeira, de sentar naquela cadeira? Quem de fato é o vulnerável, né? E quem de fato é o forte, quando você vê por tudo que a pessoa está passando, e nós que tivemos oportunidade de estudo, nós que temos esse canal aberto aqui para falar, você daria conta de passar uma noite frio na rua? Hoje de manhã, vocês estão contando aí, eu estou imaginando aqui a pessoa, não vou falar o nome dele, até para não divulgar o nome da pessoa, ele tem essa vida escolhida de rua. E hoje nós estamos montando as barracas ali na igreja para começar a festa da Nossa Senhora da Soledade. Estava lá deitado esse moço. E eu peguei e acordei ele, bati palmas na cabeça dele e disse, olha, quase que eu disse o nome dele, olha, a chuva está entrando debaixo da sua cobertura, está te molhando, vai te molhar. Ele levantou, olhou assim, esquenta não. Voltou a dormir de novo. Isso já eram 7h30 da manhã. Aí eu incomodei com aquilo, chamei de novo. Olha, você vai ficar doente desse jeito. Nossa, ele levantou e tal, ele pegou as cobertas molhadas. Eu falei, coloca ali para secar, com esse vento vai secar a sua coberta e tal. Mas que vida é essa? Ele levantou descalço, pisando naquela água, o corpo quente, a blusa molhada, tudo frio. Eu falei, meu Deus do céu, de blusa, sapato, meia, calça, tudo certinho. Esse moço dormindo nesse vento frio, porque ali em cima venta pra caramba. Vendo esse vento frio, saiu, foi tomar café lá na Boa Vista, na casa do Pão, do Márcio. Alô, Márcio, boa tarde para você, viu? Obrigado por você fazer isso para as pessoas. Foi tomar um café lá na casa do Pão, para poder matar a fome, e voltou para poder guardar a roupa e segurar a roupa. Aí eu disse a ele, Márcio, quase que eu disse o nome, não é Márcio, não, é outro nome. Meu amigo, por que você tem essa vida? Por que você está nessa situação? Você é uma pessoa, a gente vê uma pessoa culta, tem umas palavras bonitas. Eu vi você passando a mão na foto de Nossa Senhora, no seu caderno. Eu vi que você estava fazendo uma oração, que você estava alisando com tanto carinho aquela imagem gravada na capa do seu caderno. Eu vi que você estava fazendo uma oração. Você precisa ter essa vida? Você quer ter essa vida? Puxa, a vida procura, rapaz. Você é uma pessoa que tem um caminho. Aí eu fico pensando em vocês dois, né? No doutor Elco e na doutora Fábia, numa situação dessa, né? Vendo essas pessoas passarem por isso e o senhor correr atrás para ajudá-los, para poder... Nós conversávamos há minutos atrás aqui nos bastidores, às vezes as pessoas entram com um processo contra o outro, aquele negócio alongado, prolongado, vira inimizades, vira raiva, vira tudo naquele momento e acaba, às vezes, nem resolvendo de acordo com que ele brigou o ano todo, a vida toda com aquele processo, né? Porque quando sai a decisão... E quando sai, já se passaram tantos meses que a situação já mudou de novo. Já mudou de novo. Né? Meses e anos. Né? Meses e anos. Em média, às vezes são é uma 2 vida. anos. Uma vida. Às vezes a pessoa falece e ela não obtém o resultado que ela esperou a vida toda. E às vezes Então. a pessoa entra na justiça, ela não quer resolver o problema. Ela quer se vingar, ela quer brigar. E as pessoas fazem isso porque são ruins? Não. Às vezes faltam ferramentas emocionais para que ela resolva aquilo. Por isso que o projeto Empoderar, que o doutor Elkio tem ali, que a gente vai falar... Isso aí agora, você parece que adivinhou, né? É isso. O que é empoderar? Eu vou empoderar de quê? Como é que é esse empoderar? Mas eu gostaria que o senhor respondesse para mim depois do nosso apoio cultural. Aí voltamos já, doutor Elkio. Estamos conversando com o doutor Elkio Uehara. Difícil de falar, eu não vou falar no final do programa certo. E também a doutora Fábia, que estamos aqui hoje batendo esse papo gostoso. Você pode participar conosco, tá ok? Vamos lá então, Matheus? Muito bem, voltamos então com o programa Dom de Resende. Nós vamos juntos até às 18h30. Hoje o nosso programa está especialíssimo, né? Estamos conversando com o doutor Elkio Uehara e também com a doutora Fábia. Nós estamos batendo um papo tão gostoso aqui. O doutor Elkio está falando sobre nós acabamos de falar sobre o assunto método adequado de resolução consensual, né, de conflitos no âmbito jurídico. Falamos em vários assuntos aqui, nos apresentamos e apresentamos também o doutor Elkio a todas as nossas ouvintes. E vamos continuar nosso bate-papo. Aliás, eu não gosto de fazer nos bastidores, doutor Elkio, eu gosto de fazer mais assim,
oficialmente, quando eu digo oficialmente, eu estou falando no ar para que todos possam ouvir. Eu quero o senhor pelo menos uma vez por mês no meu programa. Eu não sei como é a agenda do senhor, porque eu acho que é uma agenda superlotada, mas eu quero que o senhor coloque na sua agenda lá. Esse dia não atenderei, porque estarei fazendo um programa lá com o Adão. Eu gostaria que o senhor colocasse esse, né? Falei isso com a doutora acho muito Fábia, legal. que eu ia fazer ou seja, essa intimação, porque senão é um convite. Aproveitar que estamos aqui falando É, do jurídico, né? É do uma jurídico, intimação. né? O senhor me desculpa falar no ar assim, mas gostaria que o senhor agendasse de acordo com a sua agenda. Olha, Adão, eu posso vir aqui eu vou reservar para a Rádio Futura e para o programa Adão Rezende todo dia, vamos supor, dia 5 do mês, dia 10 do mês, que seja um dia que dê para o senhor estar conosco aqui. Eu gostaria de estar com o senhor, até para a gente falar um pouquinho do que aconteceu esse mês lá na promotoria, né? Até eu gostaria que o senhor falasse se tem muitas coisas para ser resolvida, como é que está a situação na promotoria de hoje em Itajubá. Sim. Trabalho aqui não falta, Não né? falta. Mas é por isso que o nosso projeto... O senhor aqui ligou o ar-condicionado? Não, está ótimo. Está ótimo? Tá ótimo. Ah, beleza. O nosso projeto ele se chama Empoderar. 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 Como o que é assim? empoderar, né? Restabelecer a dignidade das próprias pessoas de resolverem os seus próprios conflitos. Ou seja, fazer eu ficar poderoso. E é o coadjuvante. Ah, entendi. Né? Uhum. Então, eu não preciso ser tão importante para você. Eu posso estar aqui para te apoiar, mas não Me para... orientar. Exatamente, mas não para ser o grande pai, né? O salvador da pátria. O poderoso. Sim. E sim me Eu empoderar. posso ficar numa posição coadjuvante, né? Porque o ator principal são as partes. Então, assim, empoderar as pessoas para que elas possam encontrar um caminho de solução. Talvez porque elas estão tão envolvidas naquela intensidade da emoção, das emoções, elas não conseguem enxergar um caminho, né? Uma luzinha ali. Talvez a gente seja importante para isso, né? Porque as pessoas, elas têm a sua autonomia, elas têm a sua autorresponsabilidade que podem ser estimuladas. E quando eu tenho autonomia, quando eu tenho autorresponsabilidade, eu me sinto bem diante da vida. Minha autoestima melhora. Me sinto mais forte, né? As pessoas, então, porque hoje as pessoas adoecem muito e desenvolvem depressão, síndrome do pânico, porque elas estão, em algum momento, presas lá no passado, na história, não acreditando que elas são dignas, né, de viver, de... Se sentindo vítimas, né? Exatamente. Da situação. Então, assim, empoderar principalmente as vítimas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A vítima de violência doméstica. Por quê? Se ela sabe que ela está sendo vítima, seja verbalmente ou fisicamente, por que ela se mantém naquela situação? Por que ela até procura a polícia, mas aí quando chega lá no fórum, ela muitas vezes ela fala assim, eu não quero mais. E quando a gente, né, pergunta mais a fundo, aí às vezes ela diz, mas vocês não entenderam o que eu quis dizer lá na polícia. Na verdade, ele não me empurrou, ele não me deu um soco. Na verdade, eu bati, eu caí da escada sozinho, eu escorreguei. Eu bati o meu olho ali na quina da porta. Não foi uma agressão. Então, eu me pergunto, o que leva a uma vítima de violência doméstica a não sustentar essa tese e a não colocar esse limite e dar um basta? Né? Porque o sistema de justiça, ele foi acionado, ele é acionado, mas ele depende de provas. Sim. Ele depende da sustentação de uma tese. Né? Senão, não tem solução efetiva. Então, é nesse sentido, Adão, empoderar também as vítimas de violência doméstica a ponto de que elas possam sustentar uma tese. Olha, se isso foi verdade, que elas possam sustentar essa verdade sem medo de represália, sem medo de retaliação. Né? E o Estado está aí para oferecer esse aparato. Mas é preciso que as vítimas se empoderem. Sim. Que elas se sintam fortes para passarem por isso. Porque, às vezes, a pessoa... Isso acontece diariamente, né? A gente tem essas histórias e a gente tem muito julgamento em cima dessas pessoas, né? Volta por isso, volta por aquilo. Não vou falar as palavras, mas as pessoas conhecem. E, na verdade, não é isso. Muitas vezes, quando nós olhamos as pessoas como vítimas, como coitadinhas, a gente enfraquece as pessoas. E... Sabe aquela ideia que a gente tem que o amigo de fora sempre dá bons conselhos para a gente?
é mais ou menos isso. Quando alguém traz um problema, seja para o advogado, seja para o promotor de justiça, para o defensor público, que estão ali recebendo a demanda, muitas vezes, em primeiro lugar, a gente funciona como uma pessoa de fora que consegue ver a situação sem estar envolvida emocionalmente e consegue orientar melhor e mostrar para essas pessoas o quão forte elas são e qual a capacidade que elas têm para resolver e sair desse conflito. E nós acreditamos, Adão, que a maior gentileza que a gente pode ofertar a um ser humano não é reconhecer a sua fraqueza. Pelo contrário, é enaltecer a sua força, a sua dignidade. Essa é a maior gentileza. Então, não é eu fazer por ela. Não, é eu fazer o quê? Uma demonstração de que ela tem força, que ela pode estar empoderada e ela pode utilizar-se da sua dignidade para impor limites, para colocar limites a agressões, a violações, né? Então, assim, é um trabalho que vem alcançando cada vez mais adeptos, mas ainda encontra críticas, encontra resistência no próprio meio jurídico. Sim. Porque muitas vezes as pessoas da nossa comunidade jurídica dizem: isso não é papel do promotor, isso não é o papel do advogado, do juiz. Né? Essa ideia de ser... Essa ideia de isso não é problema meu, é isso? Isso não é problema meu, isso é coisa de psicólogo. Não, mas a gente esquece que o direito vem do quê? Das relações humanas, ciências humanas. Então, se eu não sei me relacionar com uma pessoa humana, com um ser humano, como eu posso estar numa área jurídica que lida com pessoas? Então, não é ser humano, estar num atendimento humanizado, não é atribuição de psicólogo, isso é atribuição de gente que lida com gente. Aliás, o símbolo né? é uma balança e também Exatamente. na vista, né? Então, Ou assim, seja, não tem lado, né? Então, assim, o equilíbrio da balança, né, ele se desequilibra se eu imprimo uma intensidade de julgamento, de acusação exacerbada. Sim. Então, assim, qual é a finalidade, qual é a função, qual é a missão do operador do direito? Porque antes como eu de lidar disse. com papel, antes de lidar com papel e caneta e decisões e pareceres e julgamentos, antes de tudo nós lidamos com pessoas. Então esse trabalho não é um trabalho que passa a mão na cabeça das pessoas, não é um trabalho de coitadinho, né? Ah, vem cá, deixa eu fazer isso para você. É justamente o oposto. É um trabalho de empoderar, de mostrar para a pessoa a força que ela tem, a responsabilidade que ela tem até aquele momento, ajudá-la a imaginar, a pensar como ela chegou naquilo Mostrar e como ela pode de sair tudo, né? daquilo. Sim. E aí eu falo agora como advogada, qual é a responsabilidade dos advogados, né, que recebem, são os primeiros a receberem a demanda. Até que ponto até quando nós vamos continuar transferindo a responsabilidade para o judiciário, que está abarrotado de processo? Qual é a resposta que a gente dá para os nossos clientes? Eu não vi nenhum cliente que chegue no meu escritório forte e falando: hoje eu não tinha nada para fazer, eu vou lá no advogado. Todos eles chegam vulneráveis. E essa escuta compassiva, esse olhar humanizado, sem julgamento, não é a coisa mais simples de se fazer. Seria até cômodo. Eu escuto o que ele fala, coloco no papel, transfiro para o judiciário, para o Ministério Público, o processo fica ali 6 meses para o juiz dar uma decisão, porque o juiz é ruim? Não, porque nós estamos abarrotados de processos e cadê a nossa responsabilidade como advogado de trazer as pessoas para conversarem e tentarem resolver isso de maneira extrajudicial? Uhum. Até que ponto? Esse é um questionamento que eu faço, porque eu acredito e vejo o trabalho que é feito, que dá para você sentar, conversar. É lógico que é preciso você estudar várias técnicas e cursos e se capacitar para conversar com pessoas. Só que antes da gente lidar com papel, a gente lida com pessoas, com seres humanos. Doutores, eu tenho que a oração da Ave Maria. Antes, quero mandar aqui, mandar um alô às pessoas que estão comunicando com a gente aqui. O Marcos Cândido, aquele abraço, obrigado pelos elogios, tá? O Coura Franciele. Aqui no Facebook tem uns nomes diferentes, né? Às vezes é Coura e Franciele. Essa mas é tá a Fran. É a Fran? Você A conhece? Fran, conheço, faz... Então,
que maravilha, trabalho duas junto grandes aí. pessoas com uma bagagem riquíssima a compartilhar em uma emissora tão querida. O Vinícius Pereira, querido doutor Elcio Errara. Vinícius Pereira disse, Leilane Lima, é isso? Sim. Também o Marcos Roberto Vieira, boa tarde, doutor Elcio, o Errara, Adão de Rezende e doutora Fábia. Um exercício diário, ele diz aqui. O Marcos Roberto ainda, né? Ele cita vários nomes aqui que eu não vou ler agora, senão eu posso cometer algum engano. A Thaís Tânia Rubim diz aqui, boa tarde, doutores, e também Adão. Boa tarde, Thaís, obrigado pela audiência. E também as pessoas nos assistindo, e aqui a audiência é muito grande nesse momento, já batemos aqui mais de 27 pessoas simultâneas assistindo a nossa entrevista. Eu vou à oração da Ave Maria, que é um momento de meditação, e voltamos daqui a pouquinho com o doutor Elcio e também com a doutora Fábia, falando sobre consenso, né? Voltamos já, vamos lá. Muito bem, voltamos com o programa depois da oração da Ave Maria, depois da nossa oração, voltamos a falar agora do programa Adão de Rezende. Eu quero aqui, em nome de Restaurante Todo Sabor, em nome também de Clean Serviços Hospitalares de Contabilidade Alfa Birô, e também do diretor da rádio Futura FM, Sebastião Martins Rieira, que mandou-lhe um abraço, né? Um abraço. E também para você, doutora Fábia. Nós estamos conversando com o doutor Elcio e falando sobre consenso, né? Porque não é só sentar na mesa e ficar em frente ao computador, Ctrl-C, Ctrl-V, é o mesmo fato daquilo lá, vou copiar aqui, vou fazer acolá, e as coisas, ao meu ver, com o doutor Elcio não acontece assim. O doutor Elcio quer estudar o problema, fazer um consenso, não é melhor a gente, vamos conversar, eu posso ouvir o outro lado, vamos fazer isso, fazer aquilo, etc. Isso é importante para a pessoa, porque eu vou deixar uma pergunta aqui para o senhor responder, por que as pessoas eles se exaltam tanto em defender os outros? Às vezes até aumenta a voz, etc. Por que, doutor Elcio? Para defender os próprios Para defender os próprios pontos de vista, exatamente. Tá, eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, Adão, trazer um contexto, né, do dever do profissional do direito. Então, quando eu abro a perspectiva para ouvir as pessoas, ter um tempo, né, buscar um tratamento humanizado, isto não é nenhum favor do Elcio, promotor de justiça, isso é um dever, né? E muitas vezes a gente não tem a clareza e não tem essa consciência de que é um dever do operador do direito, e nós temos a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, que estipula isso como meta do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, meta do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, assim, o consenso buscado não é um dever, não é uma faculdade, não é um favor, não é uma gentileza que eu estou fazendo o meu dever. Né? Então, queria trazer esse contexto, porque muitas vezes, demora muito para atender, eu não tenho tempo de atender como você tem esse tempo, eu também não tenho tempo, mas eu crio esse tempo. Né? Tempo é sagrado, sim, mas eu crio esse tempo porque eu acredito nisso e porque também é o meu dever. Sim. Respeitar o ser humano, atender. Afinal, eu, como promotor de justiça, eu devo servir a sociedade. A razão de ser do Ministério Público é a sociedade. Sim. Então, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que é o meu compromisso mais profundo. Então, para deixar bem claro que não é um favor do operador do direito, né, doutora Fábio? Não é uma faculdade, não, é um dever que está previsto pela lei, que está definido pelas prioridades das instituições. Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza, que acompanha as metas, né, dos juízes, e no caso do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público tem instituídas políticas nacionais de incentivo à autocomposição. Bom, vamos lá na sua pergunta. Qual poderia repetir, por favor? A pergunta é por que as pessoas se exaltam tanto em defender os outros? Sim. Eu acredito no seguinte, é preciso que eu tenha equilíbrio na minha atuação profissional. Se eu entro em desequilíbrio, quem está em desequilíbrio sou eu. E se aquele assunto
me desequilibrou, se eu estou tratando, estou defendendo, acusando com uma intensidade além daquela esperada de um profissional equilibrado do direito, né? Eu estou identificado. Então, é preciso que eu reconheça, porque quem está sentindo essa intensidade, quem está sentindo isso sou eu, no meu corpo. Né? Quando eu me exalto, quem sente sou eu essa exaltação. E é claro que repercute no outro. Mas quem sente parte daqui. E se eu estou sentindo, é porque tem a ver com a minha história. Então, se eu atendo um caso no qual eu me exalto além do normal, opa, peraí, Elke, olha para dentro. Observa o que está te incomodando, porque quem sente o incômodo sou eu. E aí eu posso olhar, é um convite, Adão, para olhar para a minha própria história. Porque, às vezes, aquele fato que está sendo debatido, que eu estou lidando no meu dia a dia, tem a ver com uma história, algum ponto da minha família, e que me incomodou, alguém passou pela mesma situação, e aí eu estou defendendo duplamente, triplamente ou mais. Né? Então, mas é importante que eu tenha o centramento, que eu esteja centrado, que eu esteja equilibrado para saber identificar o que é meu e o que eu estou pegando aqui da minha família. Porque isso acontece, só complementando, porque isso acontece de maneira inconsciente. Né? Sim. Nós não estamos falando que a pessoa fica exaltada conscientemente. Sem perceber, ela está defendendo os próprios pontos de vista. Por isso que tem essa exaltação. E é por isso que eu tenho, para mim, isso é uma questão de crescimento pessoal, eu digo até espiritual, da sabedoria que eu trago da minha família. Sim. Né? O seguinte, toda vez que chega um caso para mim, se eu, de alguma forma, com esse olhar humanizado, eu gero aqui uma ressonância para que, vamos aqui, supor que temos o lado A e o lado B. Se eu, de alguma forma, através da ressonância que sai de mim, através do meu respeito, do meu olhar humanizado, Sim. se eu gerar um clima aqui favorável para que vocês se olhem, né, e restabeleçam aqui um consenso, se vocês se reconciliarem, por tabela, algo em mim se reconcilia também. Por que quando a gente faz uma boa ação, um bom trabalho, a gente sente bem? Sim. Vai dormir, nossa, hoje eu ganhei o dia, trabalhei pra caramba, mas hoje eu estou realizado. Aquela pessoa saiu melhor. Já aconteceu isso com o senhor? Todo dia. Todo dia? Todo que dia. Bênção. E é por isso que eu durmo bem. Que bênção. Eu durmo bem, por quê? E assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de gerar realmente essa ressonância, para que as pessoas possam se olhar, porque elas vão se encontrar na rua. Sim. Muitas vezes elas voltam para a mesma casa. O autor e a vítima de violência doméstica, elas voltam para a mesma casa, às vezes para o mesmo quarto. Né? E aí, se eu instigo essa violência, essa animosidade, eu estou fazendo um desserviço. Então, assim, a minha finalidade, minha missão pessoal, quando eu aceitei a missão de ser parte do Ministério Público, foi para fazer justiça, ser um instrumento, né, um canal, não fazer eu propriamente, mas ser um instrumento da pacificação social. Agora, a pretexto de estar na cadeira de promotor de justiça, o que eu faço? Faço algo bom ou instigo a violência, instigo a controvérsia, a animosidade, né? Eu ponho pilha lá, eu coloco lenha na fogueira para explodir. Né? Então, assim, qual é o meu papel? E tudo aquilo, e eu acredito nisso, tudo aquilo que eu semeio é o que eu vou colher. Eu acho que o juiz, ele faz, no caso do seu ouvir, né? Só vai promover a justiça dentro do consenso, dentro das pessoas que estão à sua frente, né? Sim. Só fazer eles chegar num consenso e aquilo ali sair dali e juntos até, como o senhor acabou de falar, ir para o mesmo quarto, para a mesma sala, para o mesmo sofá, e ali, né, começar a conversar. Nossa, mas eu gostei do que ele falou comigo. E isso é bom. Claro. Porque a mesma vítima, a mesma vítima de violência doméstica, a mesma pessoa que se diz violada no seu direito, essa mesma pessoa, Adão, infelizmente, por não conseguir, por não estar empoderada e por não sustentar a própria tese, ela mesma vai lá na justiça e retira
ela pede o arquivamento, ela desiste do processo. Por isso que eu digo, às vezes essas pessoas voltam para a mesma casa, às vezes para o mesmo quarto, Exato. né? E, Adão, Oi. também é importante a gente ressaltar aqui que nem tudo você consegue resolver de maneira extrajudicial. O nosso sistema judiciário, apesar de abarrotado, resolve muita coisa. Uhum. Mas mesmo quando vai para o judiciário, a maneira de atuação do promotor, do juiz, do advogado, do defensor público, ela continua podendo ser sistêmica, continua podendo ser voltada para a cultura de paz, para o olhar humanizado, para a escuta compassiva. Não é porque foi para a justiça que necessariamente ela precisa ser de briga mesmo, né? Porque tem coisas que você só vai resolver mesmo na justiça, mas a gente está falando exatamente do olhar com respeito. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores a importância de olhar nos olhos. Você se sente respeitado, Sim. né? E você aqui está numa Se sente empoderado. Sim. E você aqui está numa situação de vulnerabilidade? Não. Mas imagina uma pessoa que nem sempre é vista. Quantas vezes nós passamos por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua e a gente não conversa, não sabe nada Nem da olha, história? né? Quando ela tem a força para chegar no Ministério Público ou para buscar um advogado ou para buscar o sistema de justiça em geral e você olha nos olhos dela, isso já tem um efeito muito grande. E Nos aí, deixa igual. sim, Né? porque somos iguais. Sim. Né? Então, ainda que essa situação dela tenha necessidade de ir para a justiça, porque muitas vezes nós estamos falando aí da criança, né? Ou da pessoa que não tem mais a capacidade civil, precisa, sim, ter um sistema, um processo mesmo, físico falando. E aí a pessoa vai, mas mesmo assim, a maneira como ela é tratada nesse tipo de trabalho, de olhar humanizado, é o do respeito, de entender que aquela pessoa chegou ali, ela tem um histórico, ela é forte, mesmo utilizando o caminho da justiça. E importante frisar que quando a gente fala tratamento humanizado, métodos adequados de solução de conflitos, a gente, de novo, a doutora Fábia já disse, mas a proposta não é isentar ninguém de responsabilidade. A proposta não é Sim, passar a Aliás, mão é na bem cabeça o de contrário. ninguém. É o Sim. contrário. Sim. Quando a gente trabalha com a visão sistêmica, né, um dos princípios é o equilíbrio. Então, se eu causei um dano, para que o equilíbrio seja restabelecido, é preciso que eu repare esse dano. Então, está fora de cogitação abrir mão da responsabilidade. Está fora de cogitação o perdão. Não é perdoar. Na verdade, é empoderar, inclusive, aquele que cumpre uma pena, a ele saber por que ele está cumprindo essa pena. E quando a gente trabalha com círculos restaurativos, da justiça restaurativa, que é um outro método, quando se coloca um agressor e uma vítima frente a frente, né? E quando eu digo agressor, pode ser um crime de furto, pode ser um crime de roubo. Olha, então quando a vítima tem a oportunidade de dizer aquele objeto que você me subtraiu, ele tinha um valor afetivo. Foi dado para mim. Fotos ali, Exatamente. Né? Foi um presente do meu avô. Né? Ele não tinha um valor material, mas tinha um valor afetivo. E você levou aquela minha carteira que tinha um chaveiro, tinha um símbolo ali importante para mim. E quando o agressor, né? Quando o agente ele toma consciência de que o que ele causou foi muito mais do que ele imaginava, de repente ele falou, mas era só um pedacinho de papel. Não, mas tinha um significado, um valor afetivo. E quando ele se conscientiza de que, puxa, eu não sabia. E ele fala, eu sinto muito, eu precisava de R$10 e eu furtei a sua carteira. Mas eu não sabia que o seu prejuízo foi além de R$10. Para mim era um valor material, mas para você, agora eu sei que tem um valor afetivo. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E ele vai se arrepender. E é desse arrependimento real que a gente fala. E ele vai Então, continuar cumprindo a E pena ele vai continuar dele. cumprindo a Ninguém tá falando pena. que ele Ninguém sair vai da pena. liberá-lo. Errou, né? Errou, ele vai pagar. Só que com a consciência Que do tem que que ele pagar. que tem que Do que ele pagar e do fez. que ele causou. Do que ele causou. E da consequência para aquela pessoa e às vezes para a família. De repente, ele matou uma pessoa que era o arrimo de família. Então, ele não sabe disso. Mas quando ele toma consciência de que, olha, ele não eliminou simplesmente uma vida, mas ele comprometeu a renda de toda a família.
de onde toda a fonte, né, de sustento vinha. Então, é diferente. E ninguém está falando assim, não pague. Não, pague, mas com consciência. Isso empodera também quem cumpre a pena. Sim. E isso tem a ver com respeito. E tem uma frase que a doutora Luciana Buschinelli me disse uma vez e que faz muito sentido para mim. Onde tem verdade, tem cura. Quando nós estamos falando com adultos, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo e quais são as nossas responsabilidades. E esse discurso de cultura de paz, ele não é um discurso de passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário. Ele é um discurso de conversa de olho no olho, porque quando alguém conversa assim com a gente sabe o que a gente fez. É igual quando a gente é criança e a mãe da gente fala assim, minha mãe falava assim, Fábia, eu já tinha feito alguma coisa, eu já ia para lá sabendo que eu ia levar alguma chamada de atenção. E é assim na nossa vida, no dia a dia. A gente sabe quando a gente cometeu alguma coisa. E, às vezes, a mãe empodera a gente. Sim, exato. Nessa bronca que dá com a gente, eu sei que estou errado, vou pagar pelo erro, mas eu Exato. fiquei empoderado em saber que eu não devia ter feito aquilo. E fiz porque estava errado ter feito, né? E sabe, Adão, eu acho importante a gente falar, quando a gente fala de justiça restaurativa, muito embora ela seja vista somente, muitas pessoas ligam só ao criminal, né? E não é só o criminal, mas falando da população carcerária, por exemplo, muitas vezes a gente erra, magoa alguém muito próximo da gente e a gente se sente mal quando a gente percebe que erra, né? O que difere a gente daquela outra pessoa lá? Por que a gente se sente melhor do que a outra pessoa? Ela também não pode se arrepender? Ela também não tem oportunidade disso? Nós não estamos falando de tirá-la da cadeia. Ela vai cumprir. Mas e o nosso respeito e a oportunidade que a gente dá para essas pessoas serem vistas de outra maneira? Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro grave de magoar alguém? Aí a pessoa vai falar, mas eu não furtei. Eu conheço pessoas que são honestas e em algum momento cometeram um ato que fala, olha, eu vou cumprir isso aqui e depois eu não vou fazer Vamos novamente. chamar de um ato involuntário, né? Um ato inconsciente, ou um ato com raiva, ou até mesmo de desvio de caráter. Sim. Mas o que faz de nós melhor do que essas pessoas? Melhores do que essas pessoas. Então, eu acho que esse trabalho de respeito, ele inclui isso. A gente olhar o outro e dar oportunidade para as pessoas tomarem consciência e, a partir disso, fazerem diferente. Sim. Né? Essa é a vida, né, doutor? É assunto para muitas, É assunto pra... muitas Nós temos assunto entrevistas aqui para nós ainda. ficarmos aqui até 8, 9 horas da noite, aproveitar que o doutor não tem nada para Aproveitar e atender não agora, largar né? ele, né, Adão? Tirar, torcer até essa Exato. última gotinha, né? E eu gostei muito de estar com o senhor aqui hoje, doutor Elke. Muito obrigado, foi um prazer. Eu não o conheci ainda pessoalmente, sempre vi falar muito bem do senhor, mas não o conheci ainda, fiquei conhecendo hoje. E né, essa oportunidade o rádio às vezes nos dá de conhecer pessoas como o senhor, viu? Eu fiquei feliz de tê-lo no programa hoje. Fiz o convite ao senhor aqui, ao vivo, aos microfones. Para pressionar, né, Adão? É o jeito de pressionar, né? Inclusive, não posso, porque eu tenho que empoderá-lo primeiro. Pra depois... E assim vai, num consenso, né? Que o senhor possa estar com a gente numa outra oportunidade, de acordo com a sua agenda, acredito eu. Mas eu gostaria de estar divulgando esse trabalho, doutor. Mostrar ao Ministério Público, mostrar ao doutor Elke e também seus colegas do Ministério Público o que faz o Ministério Público na realidade, né? Esse trabalho humanitário, humano, né? Esse trabalho humano que vocês fazem com as pessoas é muito importante, né? Não é só condenar, né? Tem que também apaziguar, tem que também ter o consenso de tudo isso aí. Agradeço de coração, doutora Fábia, tá, o seu empenho em me ajudar a trazer, Eu vamos que dizer agradeço assim, o convite, é como se eu Adão. tivesse conseguido trazer no meu programa o Roberto Carlos, o rei da canção, né? Eu trouxe hoje o doutor Elke aqui no meu programa e eu fico muito feliz com a sua presença. Obrigado, doutora Fábia. Imagina, Adão, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer poder vir aqui, divulgar esse trabalho e estar ao lado do doutor Elke, de quem eu sou grande admiradora e até Eu passei hoje. a sê-lo desde Fui o momento, estagiária né? dele e foi a melhor coisa que aconteceu. Por isso que você é essa baita advogada que você é hoje. Você Obrigada. teve um bom professor. Tem. Eu agradeço, viu, Adão, a oportunidade, como eu te disse. Nem sempre foi fácil para mim falar para muitos, né? Porque a gente sabe o alcance. Mas quando a gente tem um propósito de vida, e a gente, na minha cultura, a gente chama isso de Ikigai. 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 O que te faz acordar todos os dias? Né? Qual é o motivo que te leva a acordar inspirado? Né? E é isso. Então, apesar eu aqui passando
superando, né? Porque é um desafio estar aqui falando para muitos, mas assim, quando a gente se coloca a serviço de algo maior, que extrapola, que transcende o nosso ego, transcende a nossa individualidade, porque a melhor solução, sempre a melhor solução que alcança o maior número de pessoas possíveis. Então, estar aqui na rádio, eu venho também com esse propósito, né? Se eu acredito nisso, então que a gente possa inspirar outras pessoas a se empoderarem também. Sim. E se juntarem a nós. Eu estou sentindo poderoso hoje. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, viu? Obrigado, doutora. Que Deus abençoe Obrigado, o senhor, Adão. tá? Que sempre ele possa te ajudar a ter as melhores decisões, né? Amém. A favor do bem. Tá? Amém. Amém. Obrigado, doutora. Um Obrigada, abraço. Adão. Obrigado, Matheus. Quero abraço a você, tá? Obrigado pela sua técnica. Obrigado, Sr. Sebastião Reira. Obrigado, ouvintes. É um ponto final no nosso programa de hoje. Então, promessa de estarmos aqui amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Adão de Resende. Tchau, tchau. Programa Adão de Resende é credibilidade e compromisso com Itajubá e região. Vem com a gente, Adão de Resende, um jornalista diferente que está no ar, participando.